Bem-vindo à nossa terceira aula e hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que eu mais amo, que é educação. Você provavelmente já deve ter ouvido a seguinte frase: a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então hoje a gente vai falar dos 3 primeiros setênios. A gente vai falar do desenvolvimento humano do 0 aos 21 anos, né? E por que isso é importante? Porque isso é o chão da formação e do desenvolvimento de um ser humano. E cada setênio, segundo a antroposofia, tem uma lei. E essa lei, quando ela é respeitada, isso faz toda a diferença para o desenvolvimento daquele indivíduo. Então nós vamos falar sobre os 3 setênios e vocês vão ver como parece um conceito simples, mas que quando a gente olha para ele, a gente vê que é exatamente isso que a gente precisa fazer. Eu acho que a Nova ela tem uma frase que eu falo constantemente nas formações, nos encontros e nas mentorias e nas pessoas que me procuram, que é: a simplicidade é a complexidade resolvida. Essa frase ela me guia por muitos anos. Então, a gente vai sentir isso nessa aula, que a simplicidade e a complexidade resolvida, porque se tem uma coisa que está complexa, é a educação. E se tem uma coisa que a gente está complexando demais também, são os processos educativos. Então, vamos começar. O primeiro setênio, então, para falar, o que são setênios, né? Setênios são ciclos de 7 anos. Então, a gente divide na antroposofia o desenvolvimento humano de 7 em 7 anos. Então, o primeiro setênio, ele acontece do 0 até os 7 anos. E qual é a lei do primeiro setênio? O mundo é bom. Essa é a lei. A partir do momento que um indivíduo vive do 0 aos 7 anos a sensação de que o mundo é bom, ali ele vai ter uma base maravilhosa. Essa criança, ela vai ter uma estrutura do inconsciente bom. Porque do 0 ao 7 a gente está formando a base que vai virar um inconsciente mais sutil. Então, quando a gente está falando de uma primeira infância, a gente está falando do bom, do que é bom. Por isso também que na pedagogia Waldorf, que é a pedagogia da antroposofia, a gente recomenda a contação de histórias, né? Então, essa coisa da contação de histórias, ela é muito importante para trazer esse mundo imaginativo, esse mundo do herói, esse mundo de que o bem, ele sempre vence. Eu tenho uma pequenininha de 4 anos e eu sempre falo para ela: filha, o bem sempre vence. Por quê? Porque isso vai entrar no inconsciente dela e ela vai crescer acreditando no bom, né? Então, o que acontece também quando uma criança ela recebe essa lei, o mundo é bom? Ela vai desenvolver a imaginação, porque o brincar, né, é a maior ferramenta do mundo é bom. Não tem nada mais gostoso do que brincar. Não tem nada mais bom do que brincar. É que a gente vira adulto e fica meio chato, entendeu? A gente fica meio ranzinza e tal. A gente fica muito preocupado com as responsabilidades. Mas não tem nada mais gostoso do que brincar. Então, o brincar ele é a grande ferramenta do primeiro setênio para oferecer o mundo é bom. E esse brincar, ele tem que ser livre. Esse brincar, ele tem que ser aberto. O melhor é que não seja conduzido para o que é o certo e errado. Porque a gente não está falando de certo e errado nesse setênio. A gente está falando do bom, né? Então, esse primeiro setênio, o que acontece quando a gente dá esse lugar do mundo é bom, da brincadeira, da leveza, da diversão, da natureza, da liberdade? O que acontece? Do acolhimento, do afeto, do calor? O que acontece? Primeiro, essa criança ela vai se desenvolver de maneira segura. Segundo, essa criança vai desenvolver um germe de uma capacidade imaginativa que lá na frente vai ser algo maravilhoso para ela. Vai ser algo de extrema potência. Ela vai ser um adulto generoso, ela vai ser um adulto com capacidade de resiliência e articulação. Então, o mundo é bom, ele faz toda a diferença a vida inteira. O segundo setênio é dos 7 aos 14 anos.
E a lei desse setênio é o mundo é belo. Então aí a gente já sai para um outro adjetivo que ele é um pouquinho mais sutil, ele tem uma subjetividade, né? Porque o que é a beleza, né? O bom eu acho que é uma coisa que a gente tem mais de maneira objetiva. O que é bom, né? Mas o que é a beleza? E aí, o grande recurso desse setênio, o grande recurso pedagógico desse setênio é a natureza e a arte. Nesse setênio, a gente oferece para a criança, né? Porque a gente está falando dos 7 até os 14, a gente oferece as experiências do belo. E os 2 melhores lugares para essa criança viver a experiência do belo é a natureza e a arte. Então, quando essa criança ela vive a experiência do belo, ela vai adquirir uma capacidade inspirativa. Ela vai aprender a se inspirar. Ela vai aprender a ter inspiração, de olhar para o mundo e sentir inspiração. O mundo vai ser um grande lugar onde ela vai poder se inspirar e criar coisas a partir dessa inspiração. Então, outro ponto muito importante que eu quero trazer nesse setênio é que é nesse setênio que eu tenho o nascimento da sexualidade. Então, mais ou menos lá, a gente tem mais ou menos aos 9 anos, a gente tem o que a gente chama de queda do paraíso, que é onde a criança percebe que os pais não são perfeitos, os pais começam a meio que não ser aquelas pessoas que eles imaginou perfeito, paraíso, meu pai e minha mãe. A gente tem isso aos 9 anos. E depois ele vai começando a entender, começando a perceber que o corpo dele está mudando e começando a entrar mais a prioridade, em vez da família, os amigos. Se no primeiro setênio a gente tem a família como local central, né, o que orbita em volta da criança do primeiro setênio é a família, no segundo setênio a gente tem os amigos, a escola está orbitando em volta dessa criança. Então, esse mundo é belo, ele vai fazer toda a diferença para um adulto que respeita o outro, para um adulto que compreende as belezas da vida, para um adulto que valoriza a cultura, né? Que valoriza a experiência da cultura como processo formativo do próprio ser e do próprio autoconhecimento. Então, e eu estava falando um pouco da sexualidade, quando você oferece o mundo é belo num momento de sexualidade, ele vai entender essa questão sagrada do corpo. Ele vai entender a sexualidade não como uma questão que é o que a gente está vivendo hoje em dia, essa epidemia um pouco perigosa da sexualidade muito nova ou de uma sexualidade muito baixa, mas ele vai entender que a sexualidade, que o processo de eu me relacionar com outro ser e trocar com ele afeto, é um lugar que tem que ser belo, que tem que ser respeitoso, que tem que ser bonito, que pode virar um filme, né? Quantos filmes de romance, né? Enfim. Então, esse é o lugar do segundo setênio. O segundo setênio, quando ele é bem construído, ele se desenvolve um indivíduo que respeita. O respeito nasce. Então, agora a gente vai para o terceiro setênio, que é 14 e 21, né? E a lei desse setênio, ela é mais desafiadora ainda, porque o mundo é verdadeiro. E aí a gente vai esbarrar numa sociedade hoje em dia. O que é verdade numa sociedade digital? O que é realidade numa sociedade digital? Então, para mim, como educadora, como facilitadora, esse é o setênio mais desafiador dentro de um contexto atual. A primeira infância, ela passou por uma grande revolução nos últimos anos e ela está sendo falada, a primeira infância, que pega a segunda infância também, né? Mas os jovens do terceiro setênio, a gente está vendo uma epidemia de suicídio. E a gente está vendo uma epidemia de medicação também nessa fase. O que acontece nessa fase, né? A gente está falando da lei, o mundo é verdadeiro. Mas como dizer o que é verdadeiro num mar de fake news, num mar de realidade digital?
Esse é um desafio muito grande para as lideranças solares e para os professores e educadores que querem se tornar uma liderança solar. Bom, mas então vamos falar utopicamente primeiro. O mundo é verdadeiro. Qual que é o recurso que eu uso para ensinar o indivíduo que o mundo é verdadeiro? O diálogo. O diálogo é a coisa mais importante. O diálogo e a observação. Então a capacidade de dialogar nesse setênio é a coisa mais importante. Então se você tem um jovem na sua casa, ou se você tem vamos dizer assim, alguém próximo de você que é jovem, que está nesse setênio, ofereça o diálogo. E aí a gente vai entender o que é diálogo. Diálogo não é monólogo, não é eu falar para o jovem, você faz isso, você faz aquilo, você devia ir por esse caminho. Não. O diálogo, ele é uma troca entre uma escuta ativa e uma fala que se sente confortável em falar. Então o diálogo, ele é uma troca. Nesse lugar que eu estou falando, nós como adultos, nós temos que oferecer diálogos para esses jovens em que eles se sintam abertos para falar as coisas, em que eles se sintam confortáveis para trazer os questionamentos, para trazer as dúvidas, para trazer as tristezas, Então, nessa fase, a coisa mais importante é o diálogo. E a coisa mais... O tiro sai pela culatra nessa fase, a hora que a gente acha que a gente tem que falar e determinar o que ele tem que fazer. Isso sai pela culatra, isso não funciona com jovens dessa idade. A gente consegue conduzir esses jovens através de um diálogo respeitoso. E, principalmente, nessa fase, nós temos que olhar muito para o nosso processo de autoeducação, porque o jovem ele não vai se espelhar no que a gente faz, ele vai se espelhar no que a gente é, no tipo de pessoa que a gente é. O que adianta você falar para o seu filho não beber e você beber uma cerveja na frente dele? Não faz sentido, faz sentido? Então, o mundo é verdadeiro, eu acho que ele é um grande desafio hoje em dia para a sociedade. E por isso que a gente está passando por essas questões tão difíceis das doenças mentais, porque a verdade ela está se perdida, ela está se perdendo, a verdade. E aí eu quero trazer uma reflexão minha desse lugar, dessa lei do mundo é verdadeiro, que é: a verdade é relativa? Será que a verdade é relativa? Nos meus anos me perguntando isso, eu ainda não me sinto segura, vamos dizer assim, pronta para responder isso com categoria, mas eu já tenho uma tese formada. Mas eu gostaria que você pensasse isso nessa aula, se para você a verdade é relativa, Nessa aula, vocês vão encontrar no final da aula uma fala de uma médica antroposófica, a doutora Ana Paula Cury, que ela vai trazer mais informações sobre essa questão dos setênios e da educação. E ela vai falar uma coisa que eu vou adiantar, mas ela vai falar de maneira mais bela, que educação é autoeducação. Te vejo na próxima aula. Educar significa conduzir para fora de. O Steiner diz que, em realidade, só existe autoeducação porque, no fundo, o que a gente faz é criar o ambiente e oferecer as condições através das quais a própria criança se revela ou traz à tona aquelas predisposições com as quais ela veio ao mundo. A gente também é parte desse ambiente, a gente também é parte das condições que ela necessita. Nesse sentido, o que a gente tem que fazer é trabalhar em si mesmo. Então, a autoeducação é a base, o fundamento de qualquer um que queira educar. Porque educar tem menos a ver com incutir algo e muito mais com chamar à tona. Muitas vezes, o fato de nós não reconhecermos e não estarmos atentos às necessidades mais legítimas da fase específica de desenvolvimento em que os nossos filhos se encontram, acaba fazendo com que eles vão buscar esses limites que não encontraram, por exemplo, num abraço, nesse entorno próximo que a gente cria
no ninho que está faltando. Nós mesmos também precisamos nos sentir nutridos, né? Nós também procuramos um senso de gratificação, de realização própria, e às vezes nós mesmos estamos perdidos em relação a isso também, né? Nós vivemos num mundo que valoriza mais o ter, o produzir, né? Onde se mede sucesso pelo tamanho do seu salário, pelo seu status e não pelo ser. Então a gente começa a se antecipar, a gente sai de uma postura que antes era reativa, né, uma reatividade endêmica hoje, e passa a ter uma postura mais proativa. E eu consigo então agora ter um domínio maior de mim mesmo. E é isso o que para ele se torna a referência de humanidade, em direção à qual ele pode também caminhar. Então eu educo ao outro educando a mim mesmo. Se eu quero que a minha criança seja isso, seja lá o que for, eu preciso ser isso eu mesmo.